Dois homens em pé num canteiro de obras. No final da tarde, sol caindo atrás deles. As sombras ficando compridas. Um mais velho ajustando o capacete. Um mais novo. Não muito mais novo, apenas observando. Nenhum deles fala. Nenhum deles precisa. São as mãos que contam a história. As do homem mais velho, enrugadas, com cicatrizes brancas de trabalho de 40 anos. As do mais novo começando a ficar iguais. Dois pares de mãos calejadas. E nenhuma palavra entre elas. Porque é assim que amor se fala no canteiro de obras. Meu pai nunca disse eu te amo na vida. Meu nome é Gustavo Mendes. Tenho 42 anos. Passei minha infância inteira de 7 até 18 anos, vindo aos sábados e domingos para esses canteiros de obra aqui em São Paulo, trabalhando ao lado do homem, que nunca conseguiu me olhar nos olhos e dizer coisa alguma além de passa o martelo, ou cuidado com o degrau. Ele era assim com tudo. Com minha mãe, que faleceu quando eu tinha 12 anos, ele não chorou na frente de ninguém. Continuou vindo aos canteiros na segunda-feira seguinte do funeral, como se nada tivesse acontecido. Fui com ele, porque criança segue pai para lugar algum senão para onde ele tá indo. Aos 18 anos falei para ele que não queria mais trabalhar em construção, que queria estudar administração, talvez viajar, conhecer outras coisas. Ele só assentiu, e nunca mais mencionou o assunto. Não nos falávamos muito depois disso. Passei 10 anos construindo minha própria vida, meu próprio caminho. Estudei, trabalhei em outras áreas, tentei provar para mim mesmo que não precisava de nada que vinha daquele homem que nunca soube dizer o que sentia. Entendi depois que talvez nem ele soubesse. Aí meu pai ligou para mim, num terça-feira normal, tossindo pelo telefone. Gustavo, ele disse, com aquela voz rouca que eu tinha aprendido a não esperar ouvir. Preciso que você saiba onde fica o armário da documentação do escritório. Tem uns papéis importantes lá. Levei 3 dias para entender que ele não estava me dizendo aonde ficava nada. Ele estava se despedindo. Meu pai morreu numa terça-feira de chuva. 3 semanas depois daquele telefonema. Pneumonia, disseram os médicos. Ele tinha pneumonia há meses, imagino. E nunca contou para ninguém. Só continuou vindo aos canteiros quando conseguia, porque Oswaldo Mendes não era tipo de homem que reclamava de dor. No velório, eu estava em pé do lado do caixão e meu tio Tiago estava do outro lado. Tiago tinha trabalhado com meu pai por 35 anos. 35 anos, ele repetiu para qualquer um que parava para falar com ele. 35 anos construindo o que Oswaldo construiu. Eu sabia onde isso ia chegar. Na leitura do testamento, 3 dias depois, num escritório num prédio no Bom Retiro, um advogado velho começou a ler documentos enquanto Tiago, eu e alguns poucos outros parentes escutávamos em silêncio. A construtora Mendes Leader, no valor aproximado de R$3.800.000, fica inteiramente sob propriedade de Gustavo Mendes, meu filho. Todos os bens, equipamentos e a continuidade operacional deixo em suas mãos. Tiago mudou de cor. Depois que o advogado terminou, meu tio se levantou e saiu sem falar comigo. Não precisava. Eu já sabia o que ele estava pensando. Que um menino que não pisava num canteiro há 10 anos não tinha condição de levar uma empresa que ele, Tiago, tinha cuidado como se fosse sua própria filha. Ele estava certo em uma coisa. Ele estava errado em outra. Passei a primeira semana depois do funeral apenas revisando os documentos, as contas da empresa. Foi quando descobri que a construtora Mendes tinha uma dívida de quase R$1.200.000 com os bancos, que havia 2 projetos parados, esperando aprovação de prefeitura que não vinha, que o mercado imobiliário em São Paulo tinha esfriado muito nos últimos 2 anos, e que meu pai, que era um homem de ação, tinha simplesmente deixado a empresa estagnada enquanto pagava juros de dívidas que cresciam. Ele sabia que ia morrer. E mesmo assim, deixou isso tudo para mim. Tiago apareceu no escritório na segunda-feira seguinte. Você vai vender, não vai, ele disse, sem nem fazer questão de cumprimento. Essa empresa é minha responsabilidade. Deixa comigo. Eu resgatei negócios piores que esse. Ele tinha razão em parte, mas eu tinha que descobrir por mim mesmo se tinha razão em tudo. Eu não argumentei com Tiago. Não lhe disse que ia provar nada. Simplesmente peguei as chaves do escritório e fui pro canteiro de obras na terça-feira, de manhã cedo, sozinho. Fiquei em silêncio, observando. Primeiro dia inteiro não falei com ninguém. Apenas andei entre os projetos parados, olhei os equipamentos, conversei de olho nos olhos com os funcionários mais antigos, aqueles que conheciam meu pai desde o início. No segundo dia comecei a trabalhar, não como chefe, como um homem que sabe o que faz, e faz sem reclamar. Peguei numa pá, numa enxada,
Fiz o que meu pai me ensinou quando eu tinha 7 anos. Os olhos dos trabalhadores mudaram quando viram isso. Não é coisa que chefe novo faz. Tiago apareceu no terceiro dia e viu isso. Não disse nada. Mas a boca dele apertou de um jeito que eu reconheci. Passei 3 semanas apenas ouvindo. Qual era o maior problema? Quem era qual fornecedor importante? Por que exatamente os 2 projetos tinham parado? Descobri que um deles estava preso em papelada de prefeitura e o outro tinha um contratante que tinha perdido o financiamento. Não discuti com Tiago. Não reuni ninguém para reunião importante. Apenas fiz ligações, alguns puxões de corda, uma conversa com um conhecido do meu pai num cargo público. 3 semanas e o primeiro projeto saiu do papel. A primeira estrutura que levantamos, sob minha operação, foi uma casa no bairro de Pinheiros. Nada de muito grande, mas um projeto decente. Levou 7 semanas inteiras. Tempo todo, o Tiago vinha no canteiro, observava, não falava nada e ia embora. No final de dezembro, aquele ano, chegou uma geada inesperada. Pior que o normal. O mercado inteiro congelou. Nenhuma construtora conseguia botar gente no canteiro com aquele frio. Era inverno paulista. Não era nada extremo, mas o suficiente para parar qualquer um. Menos a gente. Porque meu pai tinha me ensinado, quando eu tinha 9 anos, que tinha jeito de trabalhar no frio. Que se você organizava certo, se você planejava com antecedência, você não parava. E assim fomos nós. Enquanto outras construtoras esperavam o tempo melhorar, a gente continuou. Perdemos dinheiro? Sim. Mas não perdemos momentum. Tiago viu isso também. 6 meses depois, Tiago apareceu no meu escritório com um café na mão. Ele sentou do outro lado da mesa sem ser convidado, e nós ficamos em silêncio por um tempo bem longo. O tipo de silêncio que fala mais do que palavras conseguem. Seu pai, ele disse finalmente, nunca me explicou por que deixou tudo para você. Pensei que tivesse perdido a cabeça no final. Mas agora entendo. Ele não explicou melhor do que isso e nem precisava. Aquele ano a construtora Mendes subiu 3 vezes. 3 projetos terminados, todos a tempo e dentro do orçamento. A dívida de 1.200.000 começou a cair. Os funcionários que tinham visto Gustavo trabalhar junto com eles começaram a chamar de o patrão que trabalha. O que em canteiro de obra é o maior elogio que você consegue receber. Tiago se aposentou formale 2 anos depois. Mas ele ainda vinha nos canteiros apenas observando. Às vezes dava uma sugestão que eu escutava com atenção. O que eu tinha aprendido, finalmente, era que meu pai não tinha deixado uma empresa para mim. Ele tinha deixado uma filosofia, a de que amor se constrói com as mãos, não com as palavras. Que liderança é você estar no mesmo lugar que seus homens estão. Que crise é apenas um canteiro de obra com mais chuva que o normal. 3 anos depois, meu filho tinha 8 anos, e eu o levei para o canteiro num sábado de manhã. Ele olhou ao redor confuso, perguntando por que a gente estava num lugar cheio de sujeira e barulho. Eu peguei um martelo pequeno e coloquei na mão dele. Porque tem coisa importante que só aprende aqui, eu disse. Assim como meu pai me ensinou. Assim como ele ensinou ele. Ele ainda não entende, é claro. É só criança. Mas um dia vai entender por que escolhi trazer ele aqui. E não levar para um escritório fancier ou para uma escola melhor naquele momento. Porque tem jeito de ensinar que só funciona com as mãos. Calejadas e o silêncio compreensivo. Meu pai nunca disse que me amava. Mas ele deixou uma empresa de 3.800.000 de reais. E a maior lição que aquela empresa continha era simplesmente essa. Que a gente não herda dinheiro, a gente herda o jeito de trabalhar. E se você souber trabalhar, o dinheiro vem sozinho. Tiago, 10 anos depois, ainda aparece nos canteiros. Agora conversa com meu filho, contando histórias de quando meu pai era jovem. Histórias que meu pai nunca contou para mim. Acho que ele estava apenas esperando que eu crescesse o suficiente para entender.